eu pensei, se eu tivesse tempo, e aí, irmãos, nós vamos passar das 10, tá bom? Porque o lugar onde vocês vão fica aberto até tarde, fica tranquilo. E o Nakayama foi extraordinário aqui, irmãos. Tudo começa e termina diga comigo, tudo começa e termina com oração. Comece a pedir isso a Jesus. Talvez, como é o nome do outro menino bem tímido da mídia, que é funcionário da igreja? O Rafael era um garoto muito tímido. E talvez você não seja aqui assim como o Nakayama, mas essa garota de 11 anos, o jeito que você é, se você quer ser criativo, vá pedir a Jesus. Porque tem a ver com ideia. Uma ideia pensando em Jesus e pensando em como essa pessoa pode receber algo. O que é que eu posso fazer que seja um meio, um caminho, um canal para que essa pessoa possa ouvir de Jesus? E eu independente obrigado. Eu quero, já que eu tenho tempo, eu vou separar uns 10 minutos aqui para acrescentar algo àquilo que o Gabriel falou aqui. Diga comigo, eu vou orar. Você olha uma necessidade, uma realidade, um meio, seja na escola, seja na vizinhança ou numa viagem. Deus, me ajuda aqui, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para que eu possa falar de Jesus? E eu lembrei de um pastor militar, que quando ele queria convidar pessoas para a célula, a primeira coisa que ele fazia ela era muito boa de bolo, a esposa dele, e ele ia dando para os vizinhos bolos. Olha, eu faço bolo, a senhora aceita e doa algo àquela pessoa. E a partir daí, ficava muito mais fácil, em algum outro momento, ela poder convidar, vai ter uma reunião lá em casa. A gente vai orar, vamos orar por nós, pela família. Você gostaria de ir? Então, agora você imagine ela um dia convidando um vizinho para vir para uma célula, quando ela nunca nem cumprimenta essa pessoa. Servir, depois que você ora, servir, pensar no outro, é uma estratégia extraordinária. Eu já vi muitas coisas, mas eu já vi pessoas que moram em um bloco de apartamentos. Aqui está a porta dele, aqui está a porta do vizinho, aqui está do outro. Então esse meio aqui, ele é de ninguém. E ele fica sujo, ele só limpa a porta dele. Ali é 3, 4 metros que pode varrer e limpar. Eu fui na casa de uma ovelha minha, em outro país. E quando eu subi na escada, vi a escada suja. Lá não tem condomínio. Do que escada suja? Pastor, ninguém limpa. Vou vontade de dizer o nome dele. Mas vai que ele me assiste. E eu pensei, por que ele não limpa essa escada que serve a ele e aos outros? Então diga comigo, eu vou começar a orar para Deus me dar uma ideia. A criatividade, como foi falado aqui, ela tem a ver com ideia, ela tem a ver com uma maneira de fazer algo diferente. Então, no evangelismo, eu quero levar Jesus e eu preciso fazer algo que essa pessoa possa ver que eu tenho Jesus. E o Judson disse ali umas palavras muito interessantes. E eu quero dar uma oportunidade para ele aqui dizer essa frase para mim. Bem, pega bem, meu filho, o microfone. Pode subir aqui. Ele é casado, viu, gente? Vigie. E essa calça assim, a mãe dele que dá para ele, compra para ele. Olha, vamos lá.
sobre o que tinham falado. Vá. Aquilo que você falou das pessoas. Amém. Amém? Eu não esperava estar aqui hoje assim, dessa forma, mas antes de falar o que eu falei naquela hora sentado, eu gostaria de falar que por muito tempo na minha vida eu me achei uma pessoa tipo zero criativo. Então, por muito tempo eu me sentia à sombra, digamos, agora se eu estou com o microfone, como se eu falo, vou falar o que eu quiser. Então, por muito tempo eu me senti à sombra. E esses 4 anos que eu estou fora, vão fazer 4 anos fora de Imperatriz, Deus me ensinou quem eu era, diferente da forma que eu era. Que eu não precisava ser igual a meus pais, não precisava ser igual a ninguém. E eu não conseguia ser, eu não conseguia ver isso. E muitas vezes dentro da igreja nós pensamos que nós precisamos ser algo específico. Cara, você precisa ser um líder de célula, você precisa ser um pastor, você precisa estar na mídia. E eu vi que tem muito mais a ser feito, e há muito mais lugares para estar do que somente esses 2, 3 lugares. E Deus me mostrou que eu poderia ser quem eu era. As habilidades que já estavam dentro de mim, que eu achei que não se encaixava para a igreja, Deus disse para mim que Ele colocou isso em mim por um motivo, e que eu não deveria ser ou tentar ser igual a ninguém. Então, eu acho que isso foi o mais importante. E sobre criatividade é muito, muito incrível. Eu vim, meu pai não sabia, minha mãe não sabia, ninguém sabia, meus amigos não sabiam. Eu vim de surpresa mesmo. E interessante que uma das coisas que Deus mais me ensinou foi sobre criatividade. Deus mais me falou foi sobre criatividade. Deus me deu a honra de ser liderado por homens muito grandes, que eu não imaginava, e eles puderam me ensinar um pouco sobre isso, que era não uma deficiência, mas era algo que eu não via. E Deus colocou 3 pessoas que eu acho muito criativos, no meio gospel, digamos assim, que foi o André Valadão, André Fernandes e hoje o Leandro Barreto. Então, 3 pessoas que para mim eu considero monstros nessa área. E uma coisa que eu aprendi é que a criatividade dentro da igreja, ela tem que ser usada como? Ela tem que ser usada para tentar atingir o coração de outra pessoa. Eu já tinha estudado um pouco sobre a linguagem do amor. E está um pouco relacionado a isso. Dentro da igreja, às vezes a gente é muito evangelista somente da porta para fora, no encontro. A maioria de vocês talvez aceitou Jesus no encontro. A primeira experiência com Deus foi no encontro. Ou então no evangelismo, numa rua, que alguém foi e falou de Jesus para você. E o lugar que incrível, mas o lugar que nós somos menos evangelistas é dentro da igreja. O lugar que nós somos menos evangelistas é dentro da igreja. E eu pude ver isso, que o lugar que nós menos falamos, ou menos recebemos uma pessoa que nunca veio à igreja bem, é dentro da igreja. A gente muitas das vezes não pensa em como uma pessoa que nunca entrou aqui na igreja, como ela vai se sentir. Eu comecei a ver do estacionamento ao final do culto, de como uma pessoa, cara, é a primeira vez que essa pessoa vai ao culto, como ela vai se sentir. E eu fiz a experiência de entrar na igreja, e cara, vou entrar na igreja como se eu nunca tivesse vindo, e tentar, tipo assim, entender. E eu fui vendo que muitas coisas para a gente é normal, é uma tradição, é cultura nossa. E Deus desconstruiu isso em mim. E uma coisa que eu aprendi é que nós precisamos tentar chegar ao coração das pessoas. Muitas pessoas se sentem amadas com um presente. Eu não sou um desses, mas pode me dar presente. Mas muitas pessoas são tocadas, se sentem amadas quando recebem um presente. Então nós como igreja, quando a pessoa vem ao culto, nós precisamos de alguma forma, cara, vamos presentear essa pessoa com algo, para ela se sentir tocada. Outros não são isso, não é nenhum presente, nada que você vai dar, mas é algo que você vai falar, que a pessoa vai sentir, nossa,
a pessoa prestou atenção em mim. Nossa, vai dizer, nossa, que sandália bonita. Eu fui ensinado em algumas igrejas, na Elevation Church, por exemplo, que ela falava, cara, você tem que olhar para aquela pessoa e tem que dar um elogio, tem que elogiar aquela pessoa. Não sei, diz que a sandália dela tá linda, diz que, nossa, que casal bonito, você tem que elogiar, tem que falar algo. Outra estratégia é de você falar com a pessoa, não só seja bem-vindo, boa noite, mas um contato real de pessoas em vários locais tentando conversar com a pessoa, sabe? De dar tempo. Tudo bom? Como é que você está? Como é seu nome? É sua primeira vez aqui? Sabe, a pessoa tem... Cara, eu recebi testemunho de pessoas. Gente, foi a primeira igreja que eu entrei e as pessoas me notaram. A primeira igreja que eu entrei, eu me senti acolhido, amado. Incrível. Então, a gente vai vendo que as estratégias, que é o que a gente chama, o pastor Nakayama falou muito bem, que estratégia sem Deus é nada. E as estratégias são dadas por Deus. Então eu creio que cada igreja, cada lugar, em cada cidade são estratégias diferentes. Então muitas das vezes nós temos que procurar e saber qual é a estratégia se adequa a nós, a nossa realidade. Como é que são os jovens de Imperatriz? O que eles valorizam? E tentar achar o que essa pessoa valoriza, o que é importante para ele e trazer muito mais do que algo fora, mas algo aqui dentro da igreja, sabe? Então esse é um resumo de que eu falei pouca coisa com meu pai está dando a oportunidade, né? Mas Aleluia! É isso, essa forma de pensar diferente, de ser igreja de fora da caixa, de pensar realmente fora da caixa. Que muita coisa que nós vivemos às vezes é um ritual, você me entende? Não é falando E só mal. chegar na igreja e falar só com quem você conhece. Isso. Então, se você não conhece a primeira pessoa, várias pessoas aqui na igreja, se ela não é habitual, eu chego perto dela. Principalmente quando eu chego mais cedo. Porque eu pergunto, você faz sempre que está aqui? Não é a primeira vez que eu estou aqui. Então, obrigado, meu filho, pela... Obrigado. Diga comigo, Senhor, me faz criativo dentro da igreja. Amém? E eu vou encerrar essa área do evangelismo, mas deixa eu dizer, não, depois eu vou entrar na intercessão. Uma senhora alemã lá no Paraná, você sabe que no Brasil, até 60 anos atrás, tinha gente que nasceu no Brasil e ela não falava nada de português, porque era polonesa, porque era alemã, vivia dentro da colônia ali. Então, hoje é diferente. Mas essa senhora não sabia falar português direito, e nessa época, 70, 60 anos atrás, eu não lembro, ela não tinha seringa descartável. Tem alguém, dinossauro aqui, que conheceu como eu, aparelho de aplicar injeção? Pronto, os mais velhos. Aquilo você botava para ferver, para esterilizar e reutilizar. Agulha e tudo. Não é como nós temos hoje. Então, essa senhora era a única enfermeira daquela comunidade. Ela era a única que sabia aplicar injeção. E sabe o que é que ela fazia? Ela preparava um bolo à noite. Enquanto o aparelho estava esterilizando, ela tinha preparado um café. E ela ia servindo aquele café para aquela pessoa, fazendo uma amizade. Ela não sabia falar direito português, mas ela sabia convidar para a igreja. E Robert Lai, que é filho dessa senhora, um pastor do Paraná, ele disse que através daquilo ela levou muitas pessoas a Jesus. Começa orando, diga comigo, se importando com a pessoa. E galera, você que é jovem, você vai cumprimentar alguém, e isso será natural. Nós não estamos na Inglaterra, nós não estamos na maioria dos países da Europa, nós estamos no Brasil, aonde falar com alguém é normal, é educado. Então, na área dessa criatividade do evangelismo, vai pedindo a Deus, como disse, que lhe dê uma maneira, encontre uma maneira.
O que é que eu faço que eu posso fazer para que essa pessoa me dê um espaço para que eu fale de Jesus para ela? A principal delas é orar, mas talvez uma palavra. Na internet você vai ver algo que eu já fiz muito, com cubos, evangelizando com pulseira de 5 pedras, cada um da cor, falando com aquela pessoa, rasgando um papel em forma de cruz, eu não sei. Tem muita coisa para fazer, mas comece orando, peça para Jesus, e Ele vai lhe dar, como o Jutsu disse, que essa pessoa se sinta reconhecida, lembrada, valorizada por você, para a coisa mais preciosa que você tem, você possa levar ela. Você pode dizer amém? Então, eu sei que Jesus vai fazer de você criativo nisso. Eu posso citar exemplos de pessoas e de estratégias de evangelismo de países onde é proibido pregar o evangelho e alguém coloca uma torre, um rádio, que possa alcançar aquele país e na língua dele, assim que nós evangelizamos no mundo muçulmano. Nós temos um canal de televisão em vários países, na língua árabe, levando o evangelho para essas pessoas. Alguém que decidiu colocar textos da Bíblia dentro de uma garrafa de vidro, bem vedada, e jogar no mar, e ir no navio, naquela costa onde é proibido evangelizar, e deixando que aquelas garrafas cheguem nas praias. Diga comigo: Senhor, me ajuda a ser criativo em levar o evangelho. Ok? Então, as artes estão aí para ajudar nisso, no nome de Jesus. Mas comece, talvez se importando com uma pessoa que chega aqui que você não sabe quem é, que você pode cumprimentá-la, para que ela se sinta amada, valorizada entre nós. E aí, eu quero falar um pouco sobre criatividade na intercessão, na oração. Amém? A intercessão é uma forma de orar. A gente diz que 10 quilos de oração é menos importante do que 100 gramas de intercessão de uma maneira inteligente. A gente chama isso de uma oração profética. A profética tem a ver não só com o que há de vir, mas tem a ver com fé. E a Bíblia, existem muitas maneiras na Bíblia onde Deus dá uma forma de se orar de uma maneira criativa. Um dia Deus mandou o povo dele rodear uma cidade quantas vezes? O muro de Jericó? Não, 13 vezes. Por 7 dias. Cada dia eles davam a volta ao redor da cidade. No último dia, o Senhor mandou eles dar 7 voltas. Irmãos, você imagina como é que cai uma muralha, eu rodeando lá. As pessoas vendo os judeus rodeando. Volta amanhã de novo, dá mais uma volta. Aquilo que é profético é aquilo que Deus manda você fazer numa forma intercessória. Não tem poder em rodear uma cidade, mas tem poder naquilo que Deus lhe disse. Rodeie uma cidade. Lá em Josué 6 e 7, é muito claro. Mas a Bíblia conta no Novo Testamento, lá no livro de Marcos, do 24 em diante, uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. E Jesus estava andando, e não tem esse mandamento na Bíblia, mas ela disse: eu vou tocar e eu vou ser curada. Essa é uma forma de se orar: eu vou tocar e eu vou ser curada. E a Bíblia diz que ela foi curada. Essa é uma forma de uma intercessão criativa. A Bíblia diz que as pessoas pegavam os lenços de Paulo
e levava por doentes, lá em Atos 19. Mas a Bíblia também diz, lá em Atos 5, que as pessoas colocavam muitos doentes na maca. No versículo 14 em diante, diz que em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentadas, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Essa é uma forma criativa de você orar. É quando eu junto a minha fé com um instrumento externo. A pastora Odinéia já citou isso aqui, que um dia Deus mandou ela tocar de uma enfermidade que ela tinha na roupa de um pastor, e ela foi curada. Você pode dizer a glória a Deus? Isso não é um mandamento, mas é uma fé criativa. É aquilo que Deus lhe pede, que externamente ajuda você a crer. O pastor Aleph Mendes estava ministrando na chácara, um momento lindo de adoração, e ele disse: o Senhor está dizendo para você puxar do céu o que você quer dele, porque é de lá que vem. Puxe. E eu comecei a puxar, e minha mão foi cansando, e eu perguntava a Deus: eu estou puxando o quê? Puxe. O louvor acabou, eu fui lá para o fundo, eu fui lá para fora do templo, quando eu cansei, a mão não conseguia subir mais, o louvor acabou, e eu entrei no templo. Eu não sei se eu estava puxando igrejas, eu não sei se eu estava puxando cada um de vocês que não era crente ainda, que agora é, eu não sei o que eu estava puxando, mas naquela intercessão eu fui criativo. Não tem um mandamento que puxe algo do céu, mas naquela hora Jesus estava falando. Então a intercessão criativa é aquilo que não é pecado, mas que o Senhor diz para você, e não é uma doutrina. A pastora Irani, quando o filho dela Marcos tinha de 3 para 4 anos, ela disse que Deus falou com ela: vista ele de branco. Ela comprou uma maletazinha, sapato branco, roupinha branca, e vestiu ele e passou o dia inteiro dizendo: Doutor Marcos. E o menino ia correr: volta, doutor Marcos, você não pode se sujar. Quando ele corria: volta, doutor Marcos, vamos comer? Doutor Marcos, você quer beber água? Ela plantava cheiro verde para dar de comer a ele e a ela. O pai tinha ido embora. Os anos se passaram. Ele passou na Facimp para odontologia, uma roupinha de branco, mas era doutor que ele ia ser. Passou em odontologia, formou, passou em dois concursos de prefeitura, casou e continuou estudando para medicina. Passou em Pinheiros, mas não podia ir, porque não tinha condição, o emprego dele era aqui, não tinha que manter-se ele, casado. Continuou estudando. Passou aqui em Imperatriz e o ano passado se formou. Aleluia! E ela me disse semana passada, atrasada: pastor, vou lá em Goiânia, na casa do Bercos. E Deus me disse: faça com seu neto a mesma coisa que você fez com o outro filho. Eu não sei se vai dar certo para você, mas seja criativo. Quem nunca veio na quarta de milagre à tarde, à quarta-feira à noite? Quem nunca veio? Você vai vir aqui na quarta de milagre, chave, sapato, roupa, um monte de coisa aqui. Aqui tem gente que traz o sapato de um filho que não está vindo para a igreja. Senhor,
Aqui tem gente que traz a roupa. Mas por que não pode orar por ele? Teve uma pastora que trouxe o sapato de um filho dela que não estava assim muito queimando na presença de Jesus. E aí um dia, vocês estão rindo de quê? Pois é, a mãe está aqui, o filho também já subiu aqui, já falou hoje. E a cúmplice era a Lulu, que estava lá. A pastora Fátima não sabia de que eram os sapatos. E os pés do dono dos sapatos, sem querer vir para cá. E a pastora Fátima tocando, o senhor está dizendo que o dono desse sapato, Deus vai levar ele para as nações. Ele é das nações. Criatividade na intercessão. Diga comigo, Senhor, o que não é pecado. O que não é pecado. Elas acharam pouco o sapato, decidiram, a mãe e a tia, que todo culto que ele não viesse, a roupa dele vinha. Toda vez que ele não viesse, a camisa vinha. Tinha dia que ele dizia, tia Lulu, cadê aquela minha camisa que eu não sei onde está? Ela disse, eu vou procurar, meu filho. Estava dentro da bolsa que ela tinha esquecido de tirar. Está aqui, meu filho. Só depois é que foi revelado essa criatividade de orar. De orar. Você vai sendo criativo. Eu ainda tenho uma irmã não crente. E decidi um dia só tomar refrigerante. No dia que ela se converter, e todo lugar que eu vejo refrigerante, todo lugar que alguém oferece, eu digo, Senhor, salve, liberta e santifica minha irmã. Aquela é um gancho de intercessão criativo. Eu quero falar contigo depois, viu? Está te procurando. Diga comigo, Deus me faz criativo na intercessão, naquilo que não é pecado. Um dia uma senhora disse, pastor, por que meu menino apaga a luz e fica orando no escuro, deitado? Eu digo, ô irmã, deixa. E ela disse, pastor, por que tem que orar no escuro? Eu digo, eu não sei. Mas irmão, isso é pecado, o pastor ele fica lá deitado no chão. Eu digo, irmão, para lembrar, não sei, irmão, que ele é nada, sei lá, pode se humilhar diante de Deus. Essa mulher bateu tanto. Oh Jesus, que tirou aquele menino da igreja religiosa. Eu digo, irmã, talvez era o jeito dele orar. Deixa o menino orar, irmã, de joelho, deitado no chão. Nós temos uma médica da igreja, a irmã doutora Antônia Célia, fez medicina na Bolívia, e lutando para poder entrar no Mais Médico, e está lutando para a revalidação do diploma. Entrou Mais Médico para Paraíba quando ela queria, porque o namorado era de lá. Só tinha uma vaga para o Mais Médico na Paraíba. A irmã Antônia Célia desenhou o mapa da Paraíba em tamanho grande. Ia para cima do mapa e dizia, Senhor, a vaga da Paraíba é minha. Senhor, eu vou Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa quem é candidato para Paraíba, para passar no outro lugar. Senhor, essa vaga é minha. Quando fez a prova lá para quem ia ser Mais Médico, ela ficou empatado. Mas ela já era uma coroa, já estava nos seus 40 e pouco. O outro era mais novinho. Entrou a Antônia Célia, está lá na Paraíba, no Mais Médico, trabalhando. Irmão, onde é que tem na Bíblia? Você quer ganhar um negócio? Faça o mapa no chão. Não, irmão, mas ela orando sentiu. Quantas pessoas começaram a escrever o nome do país em algum lugar e abençoar? Seja criativo na sua forma de interceder. Diga, Senhor, me dá algo para orar. Eu, pastor Feitosa, e mais 4 pastores que nascemos no Piauí. Nós somos o Piauí é o estado dos estados menos evangelizado. O Piauí e o Maranhão ficam na disputa de pobreza. O Maranhão é pobre pelo índice de desenvolvimento humano. O Piauí é pobre pela pobreza mesmo, pela sequidão. Então,
4 pastores piauienses. O Senhor nos pediu para nós colocarmos a cruz por cima do estado do Piauí. E nós passamos 4 dias, indo do norte ao sul, do leste a oeste, enfiando estacas, escrito Jeová chamar, derramando o suco de uva naquele buraco, dizendo: o sangue de Jesus entrar nessa terra, declarando: salve Senhor, preservar esse lugar, derramando o trigo, dizendo: Senhor, traz fartura, e derramando o óleo, representando o Espírito Santo. 4 dias. Para que essa forma de orar, pastor? E eu fui pegando terra daqueles lugares todos. E no meu gabinete tem uma vasilha de terra do Piauí. Vem quando eu pego lá: Senhor, salva e liberta o Piauí. E quantas coisas Deus mudou no Piauí, quantas igrejas Deus mandou para o Piauí e ministérios. Se você começa a orar, você concorda com aquilo que Deus quer fazer. A criatividade, irmãos, talvez alguém diga: por que eu preciso ir para o monte? Talvez você precise ir para o monte, meu filho. Porque Jesus gostava de ir para o monte, de orar em lugares separados. Mas você gosta de orar no seu quarto? Pastor, não, lá no monte é muita gente falando alto. Leve um fone de ouvido, meu filho, e vá orar. Separe um tempo e lugar, porque você pode falar com seu pai onde você estiver. Seja criativo nisso. Põe criatividade no seu jeito de orar. Nós somos um povo livre. Lutamos para não ser religiosos. Aleluia. Lutamos para não ser religiosos. Não tem uma doutrina para ato profético, mas tem uma direção de Deus quando você está orando. Vem dentro de você uma vontade: siga, não é pecado, siga. Jesus era criativo. Alguém disse aqui em tudo, a pastora Carol. Irmãos, Jesus era tão criativo que até para curar cego, ele curou de 4 maneiras. Ele cuspiu. Eu acho que tem gente tão nojento, abusado, que não, eu quero ficar cego, cuspe não. Eu imagino que tem gente assim. Outro, Jesus fez, cuspiu no chão, fez um lodinho, passou no olho do cara. Esse é bozeira. Vai se lavar lá no poço. O outro dele disse: vê! E ele viu. O outro ele disse: vê! Está vendo? Ele disse: não, essa oração foi fraquinha, não estou vendo não. Não, o cara não disse: a oração foi fraquinha não. Ele disse assim: não estou vendo direito não, estou vendo um homem como fosse árvores. E Jesus disse: vê! Não sei nem se Jesus gritou. Talvez ele tenha dito só: vê. E ele viu. Irmão, se Jesus não tinha um método nem para curar cego, por que você está pregando uma coisa que Jesus só faz de um jeito? Seja criativo, meu filho. Amém? Seja criativo. O Nakayama falando de evangelismo, o importante é que Jesus seja anunciado. Eu encontrei um homem em Recife. O templo da principal igreja da Assembleia de Deus é na Avenida Cruz Cabugá, um grande templo. Eu encontrei um homem na rodoviária, caminhando assim: você quer mudar de vida? Vá na Assembleia de Deus da Cruz Cabugá. Você quer mudar de vida? Vá na Assembleia de Deus da Cruz Cabugá. Você quer ser abençoado? Vá na Assembleia de Deus da Cruz Cabugá. Eu digo: meu Deus. Ele não sabia dizer nada, mas sabia dizer onde encontrar. Vá lá, que você vai encontrar. Vá lá, que você vai encontrar. E talvez você diga: pastor, que falta de criatividade aquele povo na caixinha do som. Jesus Cristo está aqui, Ele quer perdoar seus pecados. Talvez você diga: meu Deus, que besteira, quem é que vai escutar? Como eu dizia, Recife tinha demais. Mas um dia, nós estávamos na madrugada, atendendo crianças, e uma das colegas minhas que abordava criança madrugada, um menino daqueles que escutavam: Jesus, salva ele.
Dizia muita coisa. O menino disse assim: tia, me lembro da praça ainda, Praça Joaquim Nabuco. Tia, diga para mim, é verdade o que aqueles homens dizem na praça? Que se Jesus viesse hoje aqui na terra, ele vinha bem aqui, onde eu estou, ele vinha falar comigo. Aquele povo diz, os homens dizem que se Jesus viesse hoje, tia, ele vinha aqui na praça falar comigo. É verdade, tia? Ela diz: é verdade, meu filho. Talvez você ache que alguma coisa é besta para você, mas a criança teve uma revelação do amor do pai, quando um daqueles homens de caixa de som na rua disse que se Jesus viesse hoje, ele estaria naquela praça. Então, talvez o seu evangelismo não é nem tão criativo, mas uma palavra que você libera, vindo do Espírito de Deus, atinge alguém que está escutando. Abra a tua boca e Jesus vai lhe usar. Deseje que Ele lhe ensine a orar. Os apóstolos disseram: Jesus, me ensina a orar. Diga comigo: Jesus, me ensina a orar. Eles usaram no plural: o Senhor nos ensina a orar. Mas diga: Jesus, me ensina a orar. E nessa criatividade, você vai realizar coisas grandes para Deus. Aleluia. Diga: Senhor, me dá criatividade para eu glorificar teu nome. Aleluia. E eu sei que o Senhor, através do seu Espírito, de cada palavra que foi trazida aqui, Ele vai despertar você. O Valber disse para mim assim: pastor, já ouvi o senhor falando tanto. E uma das palavras que eu vi ali: o Senhor, talvez eu estou fazendo tanta coisa e eu não tenho feito com criatividade algumas coisas que eu já fiz. Eu já enchei um púlpito cheio de panelas, grandes e pequenas. Até a hora da pregação, todo mundo: que é isso que vai ter hoje aqui? Eu ia pregar sobre o texto que havia morte na panela e que o profeta Eliseu trouxe vida. Eu já trouxe Aldenor, pai do pastor Alisson, no dia que eu fui falar sobre o prumo divino, e eu trouxe ele como pedreiro para dizer o que era prumo. Estava lá uma meia parede, e antes de eu pregar, ele foi lá dizer para que servia aquilo. Nós já fomos criativos, pastor Rubens e outras pessoas sentaram na porta das nossas igrejas, Nova Aliança, vestido de mendigo, para ver quem falava com elas. Quando o Justo estava falando, eu lembrei disso. Uma pessoa vestida de mendigo, o pastor Rubens já fez isso na porta de igrejas nossas. E praticamente ninguém parou para falar com o mendigo na porta. Até que o pastor disse: gente, não vamos ouvir o pregador de hoje. Chama o mendigo que está lá na porta. É ele que vai pregar. Ele é o pastor Rubens e vai pregar hoje aqui. Uma vergonha muito grande. A igreja começou a chorar, porque parece que numa igreja só 3 pessoas cumprimentaram aquela pessoa. A igreja pôde ver como ela não tinha criatividade nenhuma em dar importância para alguém. Se você quer levar o evangelho para alguém, eu acho que nós já podemos dizer já. Agora na pandemia, uma senhora tentando falar de Jesus para as filhas, que Deus era amor e que nós éramos uma igreja que amava. As 2 filhas, por uma situação que eu não quero falar, de decepção, elas disseram: mãe, é mentira, essa igreja Nova Aliança não ama. E quando o mês de janeiro e fevereiro a gente fala sobre as 7 colunas da igreja, e as 2 primeiras é de amar a Deus, amar pessoas, e ela e a mãe já tinham convivido com a igreja nossa, e elas disseram: mãe, isso é mentira, isso não existe. E aquela mulher disse: Senhor, me dá uma forma criativa para que minhas filhas entendam que ainda existe amor em uma igreja. E elas combinaram algo. E um dia eu cheguei de manhã e tinha uma senhora deitada nessa porta aqui. E eu cheguei perto dela, toda roupa suja, uma bolsa. Disse: senhora, bom dia.
bom dia. A senhora vem da onde? Ela diz, eu venho de outro estado. Diga, a senhora faz aquilo, eu vou embora, estou caminhando. A senhora quer passar uns dias em uma casa nossa? Não, eu vou embora. Não, a senhora é uma mulher, a senhora vai ir para onde? Não, continuei falando com ela, eu só vou se ninguém perguntar nada sobre o meu passado. E não ligar nada para minha família. Eu digo, sim, a gente lhe leva. Trouxemos ela de manhã, pastor Márcio estava aqui, pedimos alguém para pegar água para ela, providenciamos um café, não sei onde acharam o café, ela comeu. Diga, a senhora espera o culto terminar que a gente vai levar nesse lugar. No período, ela disse, eu quero fumar, eu fumo maratá, cigarro maratá, eu posso fumar? Pode, só não pode fumar só aqui dentro, só lá fora. No final apareceu outro pedindo a passagem, eu e o pastor Márcio fomos levar essa senhora no centro de recuperação. Enquanto eu fui comprar passagem, ela disse para o pastor Márcio, por que vocês estão fazendo isso comigo? Ela disse, senhora, porque nós queremos que Jesus domine a sua vida, tarará. Enfim, irmãos, uma semana depois nós descobrimos, aquela mulher não vem de lugar nenhum, aquela mulher daqui de Imperatriz, e ela armou tudo aquilo, ela chegou de madrugada aqui na porta, para ver a nossa reação, e disse para as filhas, se eu não chegar em 7 dias, pode ir na polícia. E eu vou provar se essa igreja diz que ama mesmo. E Deus da infinita misericórdia, bota eu para levar aquela mulher. Só Ele mesmo. Mas irmão, se eu fosse alguém que não cumprimentasse pessoas, aquela mulher estava ali e ela ia voltar, minha filha, é mentira, ninguém ama lá. E quando minha esposa foi deixar ela em casa, nós estamos orando pelas filhas delas, mas ela foi contar tudo, ela lembrou de cada detalhe. Meu irmão, pedir água para alguém, que coisa mais simples, pagar um café. E por isso que ela perguntou para o pastor Márcio, enquanto eu fui comprar passagem, por que vocês estão fazendo isso por mim? Se você é criativo e mantém o seu interesse em Jesus, em fazer com que alguém conheça Jesus, Ele vai lhe dar as estratégias. Em cada situação a gente vai saber como fazer. Aleluia. Diga, Senhor, tira de mim o comodismo, a preguiça, e diga dos meus irmãos também, e nos dá criatividade. E nessa criatividade nós vamos levar o amor de Jesus, orando, falando, agindo, pintando 7 e bordando 8. O que nós viemos aprender aqui foi isso, né? Jesus vai usar você para a glória dele. Aleluia.